irmãos estão recebendo aí nosso estudo de hoje, da quinta doutrinária. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina do reino. O termo teológico é base leilogia. Então, na nossa declaração dos batistas brasileiros, nós temos aí no artigo 7º, né? Sobre o reino de Deus. Então, eu vou ler com os irmãos aí essa parte que está em negrito, essa é a nossa declaração doutrinária. Depois nós vamos falar um pouco sobre o que cremos ser o reino de Deus. Está todo mundo recebendo aí, né? Ninguém ficou sem? Vamos receber? Vamos ficar em pé, vamos ler essa parte em negrito. É a declaração doutrinária dos batistas brasileiros sobre o reino de Deus. A primeira parte aí, localizado? Em negrito, tudo que está mais escurinho. Vamos juntos? O reino de Deus é o domínio soberano e universal de Deus, que é eterno. É também o domínio de Deus no coração dos homens, que voluntariamente a ele se submetem pela fé, aceitando como Senhor e Rei. É, assim, o reino invisível nos corações regenerados, que opera no mundo e se manifesta pelo testemunho dos seus súditos. A consumação do reino ocorrerá com a volta de Jesus Cristo, em data que só Deus conhece, quando o mal será completamente vencido, e surgirão o novo céu e a nova terra para a eterna habitação dos eleitos com Deus. Amém? Essa é a nossa declaração doutrinária. Isso é o resumo, então, cremos como batistas ser o reino de Deus. E aí vocês já viram vários aspectos, né? A gente sabe que o reino de Deus já está aqui, já está entre nós já vivemos o reino de Deus e vai haver também a consumação final do reino de Deus. Qual a diferença disso que nós estamos vivendo para a plenitude do reino? O que é a igreja dentro desse reino de Deus? É o que nós vamos conversar um pouquinho aqui com os irmãos nesta noite. Então, a primeira coisa que eu quero salientar é a visão que o povo de Israel tinha e tem ainda a respeito do reino de Deus. E que às vezes nós também acabamos sendo, de certa forma, influenciados. Aquela ideia de um reino geográfico, a espera de um Messias que viria para reinar num Israel terreno e ser um libertador, e o reino de Israel ter governo também agora sobre outras nações, porque o cetro do rei dos reis estaria ali sobre eles. Essa é uma visão equivocada que Israel teve no decorrer dos tempos, até porque o Antigo Testamento também não ensina assim. O que é ensinado pelos profetas, o que é ensinado no Antigo e no Novo Testamento é de um reino que ele cresce e ele precisa ser proclamado a todas as nações, e não é um reino terreno. Por que eu falo que às vezes a gente tem umas certas influências nesse sentido? A gente viu principalmente na época de eleição, a polarização daquela ideia de ser um governo de Deus e o governo do inimigo, né? Então, como se a gente pudesse colocar um governante e agora o nosso país agora ali está reinado por Deus, através daquele governante. A gente já ouve até falar bem assim, o Brasil declara que o Brasil é do Senhor, né? Às vezes fazem-se atos proféticos de que o Brasil é do Senhor. Irmãos, infelizmente, isso não vai se concretizar em nenhuma nação, seja no Brasil ou em qualquer outra. Sempre haverão pessoas descrentes, e para que realmente a gente possa dizer que o reino está instalado na sua plenitude, seria necessário então que todo o mal, toda a descrença, tudo contrário a Deus já tivesse sido aniquilado. A gente sabe que isso vai ocorrer na plenitude dos tempos, né? Então não é um reino político, não é um reino terreno. Herodes tinha esse temor quando soube que estava nascendo ali o rei dos judeus. Então o medo da perda do trono, aquela ideia de um Messias, um governo terreno, político, e não era nada disso. Jesus, no decorrer do seu ministério, vai falar que não era isso.
Infelizmente, hoje a nação israelense, né, agora, ainda espera o seu Messias, espera o seu governo aí, desse reino. Mas tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, em especial essa revelação neotestamentária, ela nos declara aí essa visão do rei sobre todos os povos, enfatizando essa verdade que desde o princípio não era compreendida por Israel, mas que o reino de Deus é sobre todos, é acessível a todos e deve ser proclamado a todos. Mas infelizmente nem todos fazem parte e nem todos farão parte do reino de Deus. Então a gente precisa fazer essas considerações. Mas Deus veio para implantar em Cristo Jesus o seu reino e ele é acessível a todos por meio da fé. Então isso é muito importante enfatizar. Aí vamos lá para o primeiro ponto. Isso que eu falei aqui é um resumo. Você tem algumas citações aí de alguns autores a esse respeito, mas eu quero já passar aí para a gente fazer uma diferenciação entre reino de Deus ou reino dos céus. A diferença desses termos, Mateus, ele usa essas expressões juntas. O Evangelho de Mateus, ele usa mais reino dos céus, mas ele cita também reino de Deus. E a gente vai ver em Mateus, podem ver em Mateus 19, 23 a 24, olha o que diz aí, está em azul aí no final da primeira página. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eu não vou entrar nos pormenores desse texto, né, que é uma outra palavra, mas a questão aqui de ênfase é que no mesmo texto, ele falando da questão do amor ali ao dinheiro, ele fala que a dificuldade do rico entrar no reino dos céus, e depois ele fala sobre esse mesmo rico, usando aí essa figura aí do camelo no fundo de uma agulha, mais fácil do que o rico entrar no reino de Deus. Então, reino de Deus e reino dos céus, para Mateus, é a mesma coisa. Ele cita como são palavras sinônimas, né? São expressões, as expressões reino de Deus, reino dos céus ou reino, elas são sinônimas. Aí a gente vê, por exemplo, também em Mateus 5:3, as bem-aventuranças, vai ser dito lá sobre o reino dos céus, nessa bem-aventurança. As mesmas bem-aventuranças que Lucas descreve, Lucas fala reino de Deus. Então, dois evangelistas narrando, um fala reino dos céus e o outro reino de Deus. Por que essa diferença? Uma, porque Mateus ele estava escrevendo para judeus. Ele era um judeu escrevendo para judeus. E os judeus eles tinham esse temor de escrever sobre o nome santíssimo de Deus. Na nossa tradução aqui a gente traz Deus, mas no original Senhor Yahvé. Então, para que não ficasse repetidamente várias vezes citando o nome de Yahvé, o Jeová, ali então ele traduz por reino dos céus, para se evitar ficar citando o nome santíssimo de Deus. Mas quando em vez ele cita ali para exatamente haver essa identificação de que está tratando exatamente do reino de Deus. Enquanto os outros evangelistas eles escrevem lá para os gentios, né, para os outros povos, e a expressão reino de Deus seria mais importante enfatizar do que reino dos céus, porque a interpretação dos gentios poderia ser um pouco diferente, até mesmo por causa de mitologias e tudo mais, você falar do reino dos céus. Mas ele está falando do reino de Yahvé, apresentado o nome de Deus, esse reino, o Criador dos céus e da terra, está sendo instaurado na vida daqueles que creem. Então, isso é importante a gente enfatizar. No entanto, quando a gente vai lendo a respeito dos textos bíblicos que falam sobre o reino de Deus e o reino dos céus, a gente pode estabelecer também algumas pequenas diferenças a respeito de reino de Deus e reino dos céus. Por exemplo, quando se fala reino dos céus, a gente pode estar tratando mais especificamente da relação de Deus com os seus anjos, né? Enquanto que o
a relação de Deus com os seus anjos, como também o reino que está sendo implantado aqui em nós, os seres humanos, na terra. Lá no Pai Nosso, é nos ensinado a orar assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então aquele reino dos céus, filho de Deus, vem a nós para que nós venhamos servir ao Senhor, como nós estudamos sobre os anjos, né? Como os anjos que servem, para que nós nos santifiquemos como no céu há santidade. Então a presença de Deus, todos os atributos de Deus, os princípios de Deus, as virtudes de Deus, fazendo parte da nossa vida e transformando o nosso modo de ser, os nossos relacionamentos, para que a gente experimente na nossa vida aquilo que já é experimentado na plenitude dos céus, no reino dos céus. Então, enquanto que o reino dos céus ele já está estabelecido, no sentido de que Deus está no seu alto sublime trono, que os anjos lhe adoram, que os anjos lhe servem, o reino de Deus, no sentido da implantação aqui na terra, ele está sendo implantado à medida de que cada um de nós crê no nome de Deus. Então, todo que crê, ele já faz parte do reino de Deus. Mas há vidas que precisam ser alcançadas para o reino de Deus, que estão ainda no reino das trevas, que estão ainda no reino do inimigo e precisam vir para o reino da luz. E isso, então, só vai alcançar a sua plenitude nos fins dos tempos. No final, também, nós já vivemos os fins dos tempos, né? Estamos vivendo. Mas quando Jesus voltar, então todas as coisas forem consumadas, e aí todo o mal não vai ter nenhum tipo de domínio mais mal em toda a esfera do reino de Deus, que aí vai ser para todos os salvos, os seres humanos salvos, juntamente com os seus anjos, porque o diabo, os seus anjos e todos aqueles que serviram as obras do inimigo estarão lançados no lago de fogo. Mas enquanto isso, o reino de Deus está sendo estabelecido. E isso nós vamos ver sendo anunciado lá desde João Batista. Qual a perspectiva eclesiológica do reino de Deus, ou seja, da igreja e o reino de Deus? Primeiro, a igreja não é o reino de Deus. Isso é importante a gente enfatizar. Mas ela é parte importante do reino de Deus. Ela é a agência principal do reino de Deus na proclamação do evangelho do reino. Em algumas ocasiões, Deus usou anjos, Deus usou outras situações, mas hoje a igreja é responsável pela proclamação do evangelho do reino, apresentando então as boas novas do reino para as pessoas. Ou seja, que esse mundo aqui de pecado, de dores, esses reinos temporários vão acabar, e o reino de Deus vai ser estabelecido. Esse reino é em glória, é em poder, é eterno, é sem sofrimento, é de paz, é tudo que Deus veio em Cristo trazer para nós, e nós já podemos experimentar isso em nossa vida hoje, até que chegue a plenitude dos tempos. Aí nós temos aí, lê para a gente, Osés, Mateus 16, versos 18 a 19, aí em azul aí na segunda página aí. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então a diferenciação aí entre a igreja e o reino dos céus. Jesus edificou a sua igreja e deu à igreja as chaves do reino. Aqui está na representatividade de Pedro ali como apóstolo. Nós vamos ler em Atos, nós vamos ler em outros livros que isso é na verdade dado à igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa responsabilidade de proclamação do reino, para que vidas que hoje estão fora do reino possam se abrir portas para que elas entrem nos céus, possa se abrir a porta, né? Que é Jesus Cristo, para que ela entre para o reino de Deus nos céus. Então a igreja, ela é militante, a igreja precisa trabalhar para que vidas elas possam serem tiradas das trevas
para a gloriosa luz. O outro texto está aí em Colossenses 1,13, o rolê diz assim: Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. O poder da escuridão, o reino das trevas. E agora a gente está no reino de Jesus, o Filho amado. Quem quer ler para a gente Marcos 10, 25 e 26? Está aí no estudo. É mais fácil passar Um camelo. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Isso, a quantidade, inclusive, desse texto vai dizer de que o que é impossível ao homem é possível a Deus. Aqui não está dizendo que rico não vai ser salvo. Aí, na história bíblica nós vemos pessoas ricas que serviram muito, inclusive mulheres ricas que serviram ao ministério de Jesus aqui terreno. Aqui não é algo contra a riqueza, aqui está se tratando também do amor ao dinheiro, por causa do apego a essas coisas. Muitas vezes a pessoa fica vivendo o reino deste mundo, da matéria, sem viver o reino dos céus, né? Esse termo aí de camelo, né, já se debateu muito sobre isso. Alguns falam que era o camelo mesmo, outros você tem a questão da porta lá da entrada dos muros, que chamava camelo, que os camelos, só os camelos conseguiam entrar por ela, né, determinado horário, ela se chamava exatamente agulha. E alguns outros, aquela corda grossa, que é chamada também de cabelo, e que é impossível, na verdade, você colocar ela numa agulha de camelo. Então você tem várias interpretações, mas o fato é de que Jesus está falando da grande dificuldade da pessoa em se desligar das coisas deste mundo. E o dinheiro, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós estamos vendo aí o que tem acontecido em nosso dia. Mas o que a gente quer destacar aqui? Que o reino de Deus, ele requer renúncia, né? E dentro da perspectiva da igreja, a gente renuncia ao mundo para estar vivendo uma vida a serviço de Deus. Renunciar à carne, à vontade da carne, para fazer a vontade de Deus. E Mateus 24,14 diz que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha às nações, então virá o fim. Olha a grande incumbência da igreja: pregar o evangelho a todas as nações. Então, o fim ele vai vir depois que todas as nações tiverem realmente ouvido. Hoje nós temos a chamada janela 1040, que há muito tempo é 1040 e não diminui, que é aquela dali do Equador, onde há povos, mais povos, que não têm acesso à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, em especial ao Novo Testamento, e precisam conhecer a respeito de Jesus, conhecer da salvação. Há muito ainda que se pregar do Evangelho do Reino, mas graças a Deus o Evangelho tem se expandido e ele vai chegar aos confins da terra, porque é essa promessa de Deus. Então a igreja não é o reino, mas ela é a agência proclamadora desse reino. Esse reino ele foi profetizado desde Abraão ali. A gente vê texto de Gênesis 18, que Deus fala que dele vai fazer uma grande nação e dele seriam benditas todas as nações da terra. A gente olha hoje a nação israelense, é uma pequena nação. Se a gente for pegar isso dentro da ideia de que seria Israel, tinha se falhado a profecia. Mas aqui está se tratando do Israel espiritual, porque de Abraão nasceria e nasceu descendente, né? Venha esse mundo que é Jesus Cristo, para que essa grande nação, todas as famílias da terra pudessem conhecer do Evangelho, e não apenas o judeu, mas todas as pessoas pudessem ter um encontro com Jesus, como chegou até nós. Então o reino, ele é profetizado aqui: nele serão benditas todas as famílias, ou todas as nações da terra, ou as famílias na terra. Através de Jesus vai chegando ao coração das pessoas. Nós temos lá o reino declarado. Quem quer ler Salmo 103, 9, outro lê Salmo 113, 5.
Isso. O Senhor estabeleceu o seu trono no céu, e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 113, 5, o seguinte aí. Ele é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para completar o que acontece nos céus e na terra. Olha aí essa declaração sobre o reino de Deus. Diz que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. É importante a gente enfatizar que o reino de Deus, embora desfrutarão deles apenas os salvos, Deus tem domínio sobre tudo, inclusive sobre o não salvo, sobre os ímpios, inclusive sobre os demônios. Até para fazer qualquer coisa, tem que haver a permissão de Deus. Então, Deus ele está no trono. O seu alto sobre o trono, ele tem domínio sobre tudo, sobre todas as coisas. Quando ele lança ao final dos tempos o diabo, seus anjos e aqueles que lhe serviram no lago de fogo, é porque até o lago de fogo pertence a Deus. Vamos dizer assim, é a cadeia do reino, onde vai lançar lá o mal, os maus feitores. Então o reino de Deus é sobre tudo e sobre todos, sobre os bons e sobre os maus. A diferença é que os maus não desfrutarão do reino de Deus. Peça nessa ilustração aí de cadeia e tudo mais, aí você tem uma vida, né, embora aqui neste mundo ainda limitada de sobrevida, mas você tem uma vida feliz. Aí você pensa numa pessoa que ela é privada de desfrutar essa vida porque ela vai passar a vida toda dela numa cadeia, não é? Então ela não está desfrutando de todo o bem que essa vida podia dar a ela porque ela cometeu atos perversos. É a mesma coisa sobre o reino de Deus. Ele é acessível a todos, mas aqueles que não crerem, aqueles que rejeitarem, eles serão lançados nas trevas exteriores. Mas Deus domina sobre tudo. O anúncio do reino é muito interessante, isso lá em Lucas 16, que fala que ali os profetas duraram até João. Desde então o reino de Deus está sendo pregado e todos se esforçam para entrar nele. E lá em Mateus 3,2 relata exatamente a palavra de João Batista, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando João Batista começa a pregar isso, é porque ele estava dizendo sobre a vinda do rei Jesus aqui a este mundo. Jesus já estava, e Jesus vivendo aqui neste mundo, ele já tinha nascido, ele já estava vivendo ali entre os judeus, mas ele estava para iniciar o seu ministério aos seus 30 anos de idade. E João Batista é aquele que estava propagando, proclamando, preparando o caminho do rei e apresentando. Aquele que ele disse que eu não sou digno nem de amarrar ou desamarrar as alparcas dos seus pés. Alguns perguntavam se ele já era o Messias, se ele era esse rei, por causa das coisas, da mensagem que ele pregava. Mas João falou bem assim: eu não sou. O que vem após mim, esse o é. Então ele estava anunciando a chegada do rei. E ele chega lá em Mateus 2, verso 2, aquela história dos magos, que até as crianças conhecem muito bem, onde diz: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles chegam a Herodes, falam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Ele veio dessa forma como uma criança para habitar entre nós. E a declaração do rei, quando ele está lá diante de Pilatos, e Pilatos fala bem assim: você é o rei dos judeus? E a resposta de Jesus é: você disse isso. E para isso, é isso que eu vim. Eu vim para libertar os cativos, eu vim para testemunhar disso, eu vim aqui ao mundo para mostrar a verdade. Sim, eu sou o rei, mas não só o rei dos judeus, o rei e salvador de todos. Aí nós temos as boas novas do rei, Mateus 4, 17 e 23. Quem pode ler para a gente aí? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E percorreu Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho dele, e curando todas as enfermidades e doenças. Então João anuncia, e Jesus inicia o seu ministério exatamente anunciando o quê? O evangelho do reino. O evangelho significa boas novas. E é isso que a gente precisa aprender com Jesus. O evangelho não é acusação.
não é ficar apontando o dedo, falando que a pessoa vai para o inferno. Evangelho é a gente mostrar que há um escape, que há uma esperança, que há salvação, que há algo melhor do que os prazeres desta vida, que há um prazer eterno, que há salvação para todo que crê. Então a gente precisa proclamar essas boas novas que o Rei Jesus proclamou. E a glorificação do Rei, lá em Hebreus 12, diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou à destra do trono de Deus. Então ele veio a este mundo, ele não foi aceito como rei, ele foi morto, mas ele foi glorificado pelo Pai, ele está no trono do Pai, junto ao trono do Pai, à sua direita, e ele intercede por nós. Então Jesus, nosso Rei, está glorificado. As características do reino de Deus: ele está sendo estabelecido em nós, porém ele não é daqui, não se caracteriza, não busca nenhum poder político ou territorial. Lá em João 18,36, Jesus responde assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Novamente aquilo que eu falei, eu preciso enfatizar isso aqui. A gente tem que ter muito cuidado com militância política, como se a gente fosse implantar um reino de Cristo através da política. Jesus não fez isso e nós não podemos fazer isso. O reino de Deus não é deste mundo, desse governo terreno. Esses governos terrenos serão julgados por Deus. E aí cada um vai prestar se realmente fez honra àquele poder que teve ou não. Vai prestar contas diante de Deus. Mas o reino de Jesus é espiritual, é invisível e é eterno. Lá em Romanos 15, 17 a 19 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns para com os outros. Isso é muito importante para a igreja. A igreja às vezes fica criando muita regrinha daqui e ali, e esquece do principal, esquece às vezes da essência. Aí fica brigando entre si por coisas que Deus não faz questão. Aqui ele estava tratando sobre comer ou não comer carne, sobre guardar ou não guardar dias da semana, né? Brigas discussões que estão até hoje aí no nosso contexto religioso. O reino de Deus não é dessas coisas. Paulo ele vai aconselhar, falando assim: quem come não fala de quem não come, quem guarda e vice-versa. Quem guarda não fala de quem acha que todos os dias são iguais, está bom, está fazendo para adorar a Deus. Quem acha que tem um dia especial, está fazendo para adorar a Deus. E Deus vai olhar, não é isso. Nós temos hoje várias denominações, inúmeras denominações. E a gente não pode ficar se degladiando, se disputando por causa de coisas que Deus não faz questão. A gente tem que ter as nossas convicções, mas nós não podemos deixar com que essas coisas atrapalhem aquilo que é tão bom, né? A convivência entre irmãos. A gente olhar para o outro como se ele queria outro de outra denominação, como se ele fosse menor, fosse menos espiritual, fosse inferior. Não podemos. Nós temos que entender que a igreja de Cristo, ela está acima, e o reino de Deus, então, está acima dessas coisas, dessas nossas interpretações, dessas nossas teologias. A Bíblia é a verdade. Isso é sem dúvida. Agora, a nossa interpretação sobre ela, talvez muitas coisas que a gente tem tanta convicção aqui na terra, a gente vai chegar lá e vai falar assim: olha, meu filho, não ensinei nada disso. É totalmente diferente. As nossas interpretações podem ter falhas. Tá? Por isso a gente tem que ter essa liberdade de conversar, dialogar, de interpretar. Mas a gente precisa manter a paz, a alegria do Espírito, não deixar com que coisas pequenas venham estar nos dividindo no reino de Deus. Porque o reino dividido, ele não prevalece. Igrejas fecham portas por causa de dissensões, por causa de discussões, escandalizam o mundo. As
pessoas ficam escandalizadas e não querem saber de Deus porque vê crente brigando com crente. E hoje a gente tem as redes sociais que está uma coisa. Aí, a noiva, eu falo que a noiva de Jesus está exposta. A nudez da noiva de Jesus está diante do mundo. E o nome de Deus é blasfemado porque tem pessoas lavando roupa suja que era para lavar dentro da igreja, dentro de casa, está lavando aí diante das pessoas do mundo. A igreja tem os seus erros, a igreja tem as suas dificuldades, nós precisamos do amor, saber tratar isso e não escandalizarmos o mundo, porque a Bíblia diz: ai daqueles por quem vêm os escândalos. 1 Coríntios 4, 19, 20, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, então conhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, relacionamento com Deus. Irmãos, eu vejo isso, pessoas de diversas denominações, quando você encontra com um servo de Deus que tem comunhão com Deus, podem ter interpretações diferentes da Bíblia, mas tem comunhão. Você sente verdade, você sente poder, relacionamento com Deus, a paz, paz e comunhão, unidade de espírito, porque a pessoa tem o poder do Espírito Santo de Deus na vida dela, está cheia do Espírito Santo. E é isso que precisamos ver na igreja de Cristo, o poder do reino de Deus em nós. E Lucas 18, versos 20 e 21, sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ele aqui ou ele ali, pois o reino de Deus está dentro de nós. É espiritual. Então a mudança que acontece é de dentro para fora, nas nossas vidas. Isso envolve, irmãos, algumas interpretações escatológicas de pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo. Dentro dessa visão que é amilista, a gente entende que o reino de Deus já está estabelecido. Ele já está reinando. Ele reina na minha vida, na sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Como diz assim, amém, igreja? Amém. Ele reina em nós e precisa reinar na vida do maior número possível de pessoas. Nós ficamos esperando um momento em que Jesus vai ser aqui e vai fazer um reino terrenal. Ele já está reinando em nós. Nós já temos a marca de Cristo em nós. Aqueles que terão a marca da besta. Mas a Bíblia diz que os seus servos, aqueles que são do reino de Cristo, têm a marca de Cristo. Estão selados pelo Espírito Santo. Tem o selo do rei na sua vida. E é isso que faz toda a diferença. Nós já experimentamos o reino de Deus. Significa que aquela paz que excede todo entendimento, nós já podemos sentir. Que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Todas aquelas coisas que nós vamos experimentar na plenitude com a volta do Senhor Jesus, hoje nós já podemos experimentar isso na nossa vida. E mesmo no meio a um mundo tão turbulento, o país está com problemas, os países estão em guerra, tudo isso vai só aumentar até a volta do Senhor Jesus. Mas a gente vai estar vivendo aqui neste mundo, como disse Jesus, mas não sendo deste mundo. Estamos acima das coisas deste mundo. Devemos sim lutar pelo melhor da nossa pátria, sim, contribuirmos para isso. Mas nós não devemos nos apegar a isso, porque o reino de Deus está acima de tudo e ele está dentro de nós. O reino será para os herdeiros. Quem quer ler na última página em cima, em Mateus 25, 34. Então dirá o Deus que estiver à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino que está preparado desde quando? Fundação do mundo. Vinde, benditos de meu Pai. Coloca lá à direita. Novamente, vou dizer, isso não tem nada a ver com política, direita ou esquerda. Aqui, Deus está chamando aqueles seus remidos, os salvos. E agora chega a plenitude dos tempos. E os herdeiros, Deus vão herdar esse reino. São cidadãos dos céus. Têm os seus nomes escritos nos céus. A gente tinha a música lá,
antiga, né? Mas dizer que com caneta de ouro, que nunca com pena de ouro, né? Que se escrevia lá o nome, falando-se nessa poesia. Mateus 7, versos 21 e 22. A prática religiosa não é garantia de entrada no reino. O texto é muito claro, já citei esse texto várias vezes aqui na igreja. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Muitos dirão naquele dia: eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz maravilhas, fiz milagres. Apartai-vos de mim, fogo eterno, não vos conheço. Vocês que praticam a iniquidade, que perverteram a equidade, que perverteram a equidade que é a justiça de Deus, que fizeram todas essas coisas, mas buscando dinheiro, buscando poder, buscando sobrepor-se ou qualquer outra motivação que não fosse realmente um coração convertido de um servo fiel a Deus. Então essas pessoas, líderes religiosos, pastores ou qualquer outro nome de liderança que se dê, crentes dentro da igreja, mas que não são parte do reino. Por isso é importante entender essa questão aí da diferença da igreja e do reino. Tem gente que está dentro da igreja local, mas não faz parte ainda do reino de Deus. Tem gente que às vezes nunca vai pisar dentro da igreja local, mas vai estar no reino de Deus. O ladrão lá na cruz mesmo, ao lado lá de Jesus, se converteu sem ter nunca, pelo menos a história que a gente sabe, sem ter nunca frequentado o culto na igreja. Mas ele se converteu, passou uma vida no pecado, mas se converteu e Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É cidadão do reino do céu, nós vamos encontrar com ele lá. Tem muitas pessoas que no hospital se convertem. Tem pessoas que estão em regiões onde o evangelho é proibido chegar lá, mas a palavra tem chegado através de um balãozinho que alguém solta lá e vai com o versículo bíblico, ela aceita Jesus e quer servir aquele Jesus, mas não vai frequentar uma igreja local. Mas ele é cidadão do reino dos céus. Então a gente precisa fazer essa diferenciação e entendermos muito claramente que carteirinha de membro, certificado de membro de igreja, você vai apresentar lá na porta do céu, ele não vai ter validade. A única validade é o selo do Espírito Santo de Deus na sua vida. É a garantia de entrada no reino dos céus, ok? 1 Coríntios 15, 50, nosso corpo mortal não herdará o reino eterno, e se teremos um novo corpo eterno e incorruptível. Quer dizer assim, agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, esse corpo aqui, esse corpo belo que a gente tem, né, e tal, ele vai para o pó. A gente vai ter um novo corpo, mas é um corpo glorificado. E aí não vai ter nada dessa parte corruptível, da nossa tendência carnal, tudo isso vai ter acabado na plenitude do reino de Deus. E haverá um só rei e Senhor de todos. Está lá em Apocalipse 11, 15, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve do céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E aí, se a gente for detalhar mais, a gente vai ver que, assim como há uma hierarquia dos anjos hoje nos céus, no novos céus e nova terra, a Bíblia diz que nós, os salvos, reinaremos com Cristo. Deus vai estabelecer na sua soberania governos sobre o mundo, porque Deus é um Deus organizado. Então a nova terra vai ter o seu governo. A gente sabe dos 12 tronos, dos apóstolos, e Deus vai instituir pessoas que vão estar governando. Aquela ideia de céu, né, que a gente acha que é só lá a harpinha tocando o tempo todo, né? Gente, Deus construiu a humanidade, Ele criou a humanidade para que nós vivêssemos. Ele botou lá, como Ele colocou lá no início, Adão e Eva no paraíso. Deus quer restaurar e retornar aquilo que era do princípio, porque esse mundo, ele já era para ser parte na totalidade do reino de Deus, se não tivesse entrado em pecado na humanidade, ok? E celebraremos com o rei. Fala lá da gente beber, né, essa ceia. Jesus fala: eu vos digo que de agora em diante não beberei mais desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei novo convosco no reino de meu Pai. A gente poderia citar muitos outros textos bíblicos que falam sobre o reino de Deus,
Só em Lucas você tem mais de 40 citações sobre o reino de Deus. Mateus tratando sobre o reino dos céus é muito extenso, mas isso aqui para trazer, eu quero encerrar aí com as parábolas do reino, que está lá em Mateus 13, porque Jesus ele usou parábolas exatamente para ilustrar um pouco, usando a nossa linguagem terrena, a respeito daquilo que seria o reino de Deus. E ele fala lá no verso 1 a 23 sobre o semeador. Você conhece essa parábola? Ele sai para semear, uma semente cai na beira da estrada, outra entre pedras, outra entre espinhos e outra em terra boa. Essas sementes ali nessas terras demonstram sobre a resposta, a receptividade das pessoas a respeito do evangelho do reino. Alguns ouvem, mas não entendem. Aquela que cai à beira do caminho, né? O pássaro vem, o inimigo vem lá e pega, e ela não consegue compreender a palavra. Outros recebem com alegria, mas não perseveram. É o terreno pedregoso. Outros são sufocados com as preocupações deste mundo, que simbolizado aí pelos espinhos. Quer servir, mas quer ganhar dinheiro, quer tanta outra coisa, e não tem tempo para Deus. E outros recebem a mensagem, entendem e dão muito fruto. Essa é a terra boa. Essa terra precisa ser o nosso coração, para receber essa mensagem, frutificar no reino de Deus. A outra parábola que ele ensina do joio no meio do trigo. O bem e o mal vão crescer juntos. E o joio é muito parecido com o trigo, só que na hora de dar o fruto, o joio não dá fruto. Então aí na hora da colheita, a gente tem um mundo, por isso a igreja tem salvos e perdidos, por isso o mundo tem salvos e perdidos, por isso o reino, nessa concepção terrena ainda tem salvos e perdidos, mas no dia final, Deus vai tirar o joio e só o trigo vai ser colhido para o celeiro e o joio vai ser colhido para ser queimado. O grão de mostarda, pequenininha semente, versos 31 a 32, o reino começa pequeno com um grão de mostarda, mas cresce e torna uma grande árvore, abrigando muitas vidas. Esse é o reino que está hoje. Quando começou, Jesus, seus 12 apóstolos, algumas mulheres, alguns discípulos, daqui a pouco 3 mil almas se convertem no dia do Pentecostes, aí vai se multiplicando, tal que está hoje aí, um número incontável de pessoas que fazem parte do reino de Deus. É o pequeno grão de mostarda que cresceu. O fermento, o reino espalha como um fermento na massa, transformando de dentro para fora. O reino está dentro de nós. Então é no nosso interior, aí que começa a transformação, para que a gente seja aquele pão assado bonito, né, irmã Eugênia? Que vai lá no fogão além, coloca aquele fermento, você cresce, fica aquela coisa muito bonita. E o tesouro escondido e a pérola de grande valor, versos 44 e 46, que demonstra o valor do reino. Que ele é tão valioso que compensa você abrir mão de tudo para investir nesse reino. Você pega tudo que você tem, e como Jesus falou para aquele homem, você quer seguir? Vai, vende tudo que tem, vem e segue. Ele era muito rico, ele é muito triste. Pouco tempo depois, Jerusalém sitiada, ele perdeu tudo que tinha. Jesus já sabia que ele ia perder tudo aquilo que ele tinha, e ele estava apegado a uma coisa que era temporária. Jesus queria ver o quanto que o coração dele estava disposto a abrir mão de tudo para servir no reino. Então nada na nossa vida pode ser maior do que o reino dos céus, o reino de Deus. A rede lançada ao mar, versos 47 a 50, a rede recolhe peixe de todos os tipos. No final, similar à parábola do joio e do trigo. No final, os peixes bons são selecionados e aqueles que não são bons são descartados. E o escriba instruído, os versículos versos 51 a 52, o escriba bem instruído no reino é como um chefe de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas, ou seja, que conhece tanto a lei antiga como a revelação de Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada. Então nós temos hoje religiões que se baseiam, as grandes religiões do mundo, né, se baseiam só no Antigo Testamento, e aí fica de uma forma limitada. Então a gente não pode também descartar o Antigo Testamento e dizer agora só o Novo Testamento.
O Antigo precisa ser estudado à luz do Novo Testamento, mas ele precisa ser estudado, precisa ser conhecido e crido por nós. E a palavra de Deus precisa entrar em nossos corações. E a Igreja de Cristo, ela vai ser, ela tem um lugar privilegiado. Ela é a noiva do rei. Coisa bonita, né? Quem é aqui que não quer? Qual mulher aqui que não queria casar com o rei? Opa, você está casado com o rei, não está? Fala isso para o seu marido aí agora. Aí. Você não está casado com o rei, você? Isso aí. Se você fizer do seu marido seu rei, ele vai fazer você uma rainha. Ele é rei, você é rainha. A Igreja de Cristo, ela é rainha. Ela vai estar, ela está junto com o rei, proclamando o Evangelho de Cristo. E a gente precisa proclamar isso com toda ousadia, o Evangelho do Rei. Então eu quero concluir dizendo isso, irmãos, que o reino de Deus está entre nós, o reino de Deus está em nós, o reino de Deus, as boas novas do reino precisam ser proclamadas por nós. Nós, a igreja, ela não é o reino não se limita à igreja, mas ela é a agência do reino, proclamadora do reino de Deus. E nós precisamos proclamar essas boas novas, dizendo às pessoas: não fiquem apegados às coisas deste mundo, não fiquem apegados aos governos deste mundo. Há um reino que é sobre todos, que é maior que todos, e ele já pode hoje ser instaurado no seu coração, na sua alma, para depois, na sua plenitude, a gente desfrutar dele nos céus por toda a eternidade, no novo céu e na nova terra. Amém?